Bom, Elivaldo, na próxima terça-feira, dia 19, começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. E o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí define os tempos que cada candidato terá para essa propaganda. Havia um cálculo preliminar sobre os tempos das coligações e partidos, sobretudo na parte majoritária, nas eleições para o governo do estado. Antes, estava praticamente acertado que o tempo do candidato à reeleição Zé Filho seria exatamente o dobro em relação ao seu opositor Wellington Dias, candidato pela oposição do PT. O contrário do que estava acontecendo, inclusive, em nível nacional, em que a presidente Dilma tem o dobro do tempo de TV do candidato Aécio Neves, que é o seu adversário mais direto, ficando mais inferiorizado em tempo de TV o ex-governador Eduardo Campos. Mas no caso do Piauí, cálculos estão sendo refeitos, levando em conta a legislação que considera os partidos que integram as coligações e, evidentemente, as suas bancadas no Congresso Nacional. Esse é o critério básico, fundamental. E, nesse sentido, é provável que o tempo seja mais próximo do outro, os tempos em relação ao candidato ao governo, à reeleição, Zé Filho e Wellington Dias. Não seja mais de quase o dobro, mas seja bem mais reduzido. Agora, tempo maior favorece? Sim, favorece. Agora, o que favorece mais é o tempo bem utilizado. Bem utilizado, com certeza, Elivaldo. E por falar em tempo bem utilizado, os candidatos que disputam o governo do estado estão utilizando bem o tempo que estão tendo na TV Cidade Verde, que continua ouvindo os candidatos ao governo. No Fala Candidato, o povo quer saber todos os dias, até que possamos ouvir os 7 candidatos, as 7 propostas, ou as propostas dos 7 candidatos. Ontem foi a vez do candidato do PSOL, Maclandel Aquino. Fala, candidato, o povo quer saber. Durante 1h30, o candidato Maclandel Aquino, do PSOL, foi provocado por questionamentos sobre os mais diversos temas. As perguntas feitas pelos convidados, pessoas comuns escolhidas pela organização, abordaram questões relevantes para o cotidiano dos piauienses. Que opções um jovem possui? É uma oportunidade de o candidato conversar com pessoas que não estão contra o candidato nem a favor de candidatos, mas buscando um interesse comum. Pode ser uma proposta interessante. Em cada resposta, Maclandel Aquino procurou expor o que pretende fazer caso seja eleito. Durante a entrevista, o candidato usou várias vezes o termo diálogo. Na visão dele, o formato do programa possibilitou uma conversa franca com o eleitorado. É bem interessante porque isso vai de encontro àquela proposta de gestão que nós colocamos aqui no debate, que é o diálogo constante com a sociedade, frequente, ouvir a sociedade, para que o Estado possa atender as demandas e necessidades do nosso povo. Elivaldo Barbosa participando do Fala Candidato. O que te chamou a atenção nessa entrevista de ontem, Elivaldo? Olha, um momento da entrevista, o candidato Maclandel Aquino disse que, se eleito, pretende reduzir, enxugar a máquina administrativa. Reduzir, por exemplo, o número de secretarias, órgãos públicos ligados a administrações direta e indireta. Eu até achei estranho, porque o pessoal tem uma proposta extremamente estatizante do ponto de vista até ideológico. Então, como é que ele vai diminuir o tamanho do Estado, o tamanho da máquina administrativa? Esquisito. Faltou explicar melhor esse detalhe da proposta administrativa do candidato do PSOL, PCB, ao governo do Estado. Elivaldo, o entrevistado de hoje do Fala Candidato é Neto Sambaíba, candidato pelo PPL. O programa é exibido a partir do meio-dia, dentro do Jornal do Piauí, ao vivo, aqui pela TV Cidade Verde. A oportunidade que você vai ter de ouvir todos os candidatos.